equívoco a respeito de quem é o Filho de Deus e o que isso significa. Ao mesmo tempo que o nome de Jesus está na boca de todo mundo, nunca se conheceu tão pouco a pessoa de Jesus como nos dias de hoje, especialmente na nossa cultura brasileira. Hoje, nós vamos falar sobre o Filho de Deus, começando com 3 equívocos muito comuns que eu destaquei aí para nós. Primeiro, em relação a Deus, prevalece na nossa nação cristã a ideia de que todos são seus filhos, todos somos filhos de Deus. Quando algo bom acontece, alguém pode afirmar, porque eu também sou filho de Deus. Mas, se algo ruim acontece, surge a desconfiança a respeito desse amor de Deus, desse amor de Jesus, e é comum, né, as pessoas até criticarem ou reconsiderarem a existência de Jesus, de Deus, quando alguma coisa ruim acontece. Você vê, eu preparei essa aula há quase um mês, e nessa semana, assistindo lá a TV, vendo o jornal, na internet, eu vi uma frase da Ivete Sangalo. Alguém já ouviu falar dessa moça? Uma Ivete Sangalo curtindo o carnaval depois do show dela, porque tem um pique absurdo, né? Eu também estou aqui curtindo com meu maridão na rua, porque eu também sou filha. Uau! Eu não sabia que essa era uma das bênçãos de Deus, que Deus dava para os seus filhos. E é isso que preenche o imaginário da nossa cultura e acaba preenchendo o nosso imaginário também. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é amado por Deus. Todo mundo é querido de Deus, né? É cada um por si e Deus por todos. E parece uma ideia boa, né? Uma ideia que engloba todo mundo na mesma família, todo mundo tendo um respeito com o outro, com o jeito do outro, e Deus por todos, porque Ele é um Pai. Só que isso é errado a respeito de Deus. Isso não é a verdade a respeito de Deus. Durante essa semana vocês vão ler isso, e daqui a pouco eu vou atacar esse ponto com uma verdade que contrapõe ele, tá bom? Seguindo adiante. Outro equívoco, e agora em relação a Jesus. Em relação a Jesus, é comum a ideia de que ele conseguiu fazer o que fez só porque era Deus. Essa compreensão serve de desculpa para não obedecer o ensino e nem seguir o exemplo de Jesus, afinal ele era Deus e nós somos humanos. Eu já cansei de ouvir isso dentro da igreja. Quando eu estou ensinando alguém a respeito do que Jesus quer que ela faça na situação que ela está vivendo, e a atitude é uma atitude difícil, como, por exemplo, o perdão. Né? Jesus falou para a gente perdoar quantas vezes uma pessoa? No dia. 70 vezes 7 por dia. E quando eu vou falar de perdão, de amor, de orar por quem persegue, de dar a outra face, coisas difíceis, coisas que são comuns na maturidade cristã, uma desculpa que sempre vem é, mas Jesus era Deus. Tipo, ele usou a força que ele tinha como Deus, ele era especial. Eu sou, completa para mim, humano. Essa ideia é uma ideia muito equivocada e muito comum. E outra também, muito conveniente. Porque aí nas coisas que Jesus faz de promessa para mim, eu tomo posse, né? Eu acredito. Agora, nos deveres que Jesus coloca, aí não, porque eu não consigo, porque eu não sou Deus, ele era Deus. E isso atrapalha a interpretação bíblica, atrapalha a sua postura, atrapalha no seu desenvolvimento, se a gente tem uma ideia como essa. Nós somos pessoas que estamos crendo em Jesus, estamos nos preparando para avançar contra as portas do inferno e alcançar outras pessoas. Você vai encontrar gente com essa ideia equivocada sobre Deus e com essa ideia equivocada a respeito de Jesus, que ele era especial, que ele era Deus e que ele usou o seu poder divino para poder realizar o que ele fez, coisa que nós nunca vamos poder fazer. Vocês entendem que essa ideia está equivocada, né? Sim? Me ajuda aí, gente. Sim? Obrigado. Vamos adiante. Terceiro equívoco. Em relação à morte de Jesus na cruz, a incompreensão transformou-a em algo banal. É difícil encontrar alguém que saiba dar respostas a perguntas essenciais como: por que Jesus teve que morrer na cruz? Eu fiz essa mesma pergunta no acampamento que eu participei de jovens no final de semana passado.
E a menina respondeu: por causa do seu plano perfeito. Nossa, que resposta legal, né? E o que isso significa? A pergunta tão objetiva: por que Jesus teve que morrer na cruz? E a outra, para completar: por que Deus simplesmente não perdoa e transforma as pessoas sem a necessidade da morte cruel de seu filho? Deus não é poderoso? Por que Ele simplesmente não perdoa os pecados das pessoas e toca nelas e transforma elas em pessoas boas? Porque Ele teve que mandar o seu filho, Ele teve que sofrer, teve que padecer e morrer, um inocente morrendo. Por que tanta crueldade? Afinal de contas, Deus não podia fazer salvação de outro meio? Por outra forma, há muita incompreensão a respeito da morte de Jesus. As pessoas sabem que Jesus as ama, mas não sabem por que Ele morreu na cruz e a gravidade desse fato. E eu quero que a gente, durante essa semana, estude e desenvolva a nossa compreensão a respeito dessas questões. Vamos abrir o entendimento para a verdade? Primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, baseado no que vocês vão estudar nessa semana. Quem é de Deus, quem é filho de Deus, vem a Deus para amá-lo e honrá-lo de verdade. Deus não tem filho bastardo. Todos os filhos de Deus vêm a Deus e amam a Deus em algum momento da sua vida. Essa é a verdade. Você vai ver por mais de uma vez no capítulo 10, Jesus dizendo que as ovelhas que lhe pertencem ouvem a sua voz, reconhecem e seguem. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus e preza pela voz de Deus. Quem não é de Deus, rejeita a voz de Deus. Nós já vimos Jesus dizendo que Ele é a luz. Quando Ele é a luz, aquele que ama a luz se aproxima da luz para poder ser iluminado por ela e corrigido por ela. Quem não ama a luz faz o quê? Foge da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então, quem é filho de Deus, vem até Deus, ok? Durante essa semana, você vai ver um dos maiores milagres de Jesus. Vai ver a ressurreição de Lázaro, no capítulo 12. É impressionante o que acontece, porque o cara estava enterrado há 4 dias. O negócio era tão realidade que quando Jesus mandou abrir o túmulo, a moça, né, a irmã falou: Jesus, pelo amor de Deus, vai ser difícil aguentar o mau cheiro. Não manda abrir, não. Era uma morte morrida mesmo, gente. Morto, enterrado e decompondo. Jesus orou, uma oração simplesinha, só para os outros entenderem que ele sabia que aquilo ia acontecer, que o pai estava com ele, e mandou Lázaro sair. Lázaro saiu e imediatamente muitos judeus creram. E muitos outros líderes religiosos que estavam ali, mesmo com a ressurreição de um homem enterrado, não creram e começaram a tramar a morte de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, até dentro da igreja a gente pensa, se nós tivéssemos mais sinais, se nós tivéssemos mais manifestações de poder, as pessoas creriam. Não creram nem com a ressurreição ali na cara deles. Porque não depende de sinal de quem quer, de quem corre. Jesus mesmo foi reticente a fazer sinais para o povo crer. Se vocês não verem sinais, vocês não vão crer então? Quem é de Deus, ouve a voz de Deus e vem. Quem não é nem com sinal, vem. Eu quero que você entenda isso para entender que quem salva é Deus. Quem opera a salvação é Ele. E também para te deixar mais tranquilo em relação ao seu papel. O seu papel é testemunhar a verdade, é ser claro. O papel da pessoa que está te ouvindo é tomar uma decisão. E isso é responsabilidade dela. Crer ou não crer. Ok? Ajuda vocês isso? Ok? Então ora, clama, chora, intercede pelas pessoas que você ama que não conhecem Jesus, prega com clareza, insiste na pregação do Evangelho, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, não é você. Então, fica tranquilo no seu papel. Vamos lá. Segundo ponto. O Filho de Deus precisou viver uma vida humana, justa, para pagar a dívida dos injustos.
não serviria se ele usasse seu poder divino para vencer o pecado. Ele se esvaziou de sua glória, se fez homem, como homem assumiu a posição de servo e se entregou à morte reservada aos humanos mortais e pecadores. Então, por que Jesus Cristo fez aquilo? Ele precisava fazer, e precisava fazer do jeito certo, como o homem. Quem pecou contra Deus não foi o anjo, não foi um ser espiritual, foi o homem. E Jesus Cristo veio e viveu como homem. Então eu queria que você usasse sua imaginação. Se ele nasceu de uma virgem, significa que ele foi um bebê. E como um bebê, o que ele precisou? Vocês acham que ele teve gases? Vocês acham? Quando bebezinho, como é que fala o nome lá? Cólica. A mãe dele teve que comprar o Colikids, né? Ou porque ele era Deus, como bebezinho ele já falava, pai. E Deus intervinha e tirava a dor dele. Não. Jesus foi um homem que andou por essa terra, pisou nesse chão, foi ao banheiro como você vai, foi apaixonado como você foi, se relacionou com gente boa, com gente ruim, precisou comer, precisou dormir. Em um certo momento, Jesus, depois de pregar para a multidão, estava tão cansado, pediu para o barco sair, para cruzar, e ele dormiu aonde ele estava. Se você já fez isso na sua vida, você sabe como é que é isso. Quando você dorme, onde você está? Né? Eu lembro, às vezes, quando eu pegava ônibus, cara, eu ficava pasmado de ver as pessoas dormindo em pé dentro do ônibus. Canseira que Jesus sentiu e dormiu, e mesmo com o barco assolado por ventos e ondas, não acordou, de tão cansado que estava. Homem, de carne e osso, com uma única diferença, foi tentado em tudo como eu e você somos tentados, mas nunca pecou. Você está lendo o Evangelho de João, se você continuar nesse curso seguindo Jesus, você vai ter lido os 4 evangelhos ao longo desses próximos anos. Eu te desafio a encontrar um momento em que Jesus usou o poder de Deus em benefício próprio. Um momento que ele fez isso. Isso não significa que ele não poderia ter feito, porque ele poderia. Por exemplo, na hora que ele foi preso, Pedro sacou da espada e vrão na orelha do homem lá, arrancou fora. Jesus mandou ele guardar a espada e falou, eu não poderia pedir ao meu pai, ele não mandaria aí umas centenas de milhões de milhares de anjos para me proteger? Poderia. Mas eu não posso, não quero. Não quero seguir por esse caminho, eu tenho um outro propósito para seguir agora. Então, Jesus Cristo nunca usou o poder de Deus em benefício próprio. Ele curou pessoas, mas ele não transformou pedras em pão para alimentar a sua fome. Né? Ele alimentou a multidão, mas ele não transformou pedra para alimentar a si mesmo. Não fez isso nenhuma vez. Viveu como um servo, como alguém que se esvaziou. Jesus, sim, é um exemplo de humano perfeito. Quando você foi tentado a usar essa desculpa, eu sou humano, você está se comparando com o humano errado. Você está se comparando com o humano Adão, o humano falho, o humano pecador, o humano que rompeu com Deus para seguir o seu próprio coração. Se você quer se comparar com um ser humano de verdade, você tem que se comparar com... tem gente que está ligado. Com Jesus, né? A gente tem a tendência de se comparar com alguém que não presta, né? Por exemplo, não, eu sou ótimo, Hitler é que não prestava. Mas você comparando com Hitler, que todo mundo é perfeito. Agora, não, nós não vamos, no último dia, nós não vamos ser comparados com Hitler. No último dia, nós vamos ser comparados com Jesus. Ele é o humano perfeito. Ele restaurou o que é ser humano de verdade no plano de Deus. É Ele que é o modelo de humanidade plena, como Deus planejou, um ser humano que vive para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Jesus fez isso para nos mostrar o que é ser humano de verdade. Mesmo tendo deixado a glória e se esvaziado, Jesus assumiu uma postura muito humilde aqui na terra. Durante as próximas leituras, acho que essa semana mesmo, você vai ver Jesus entrando na cidade de Jerusalém, um rei montado num
jumentinho. Para cumprir uma profecia de Zacarias 9, versículo 9, vejam, o seu rei vem humilde, sentado no jumentinho, para mostrar que ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poder e assumiu uma postura de servo humilde. Então Jesus viveu como homem, tá? Para nos servir, nos abençoar, e por conta disso a gente pode imitá-lo sim, ainda mais quando a gente nasce de novo e tem o poder do Espírito dentro do nosso coração. Terceiro e último ponto: o salário do pecado é a morte. Não há perdão de pecado sem quitação de dívida. Eu vou falar outros versículos aqui, que vem na cabeça. Deus não inocenta um culpado. Já viram esse versículo na Bíblia? Não é um versículo que o povo costuma colocar no Facebook, né? Porque todo mundo é culpado. Vou colocar isso aqui, vai ser contra mim. Não vou botar isso aqui, esse versículo não é bonito, não, né? A gente prefere um outro. Ele tem meu nome gravado na palma das suas mãos. Esse é gostoso de botar no Facebook. Mas a gente tem que amar um texto e amar os outros também, gente. A verdade é que, como um justo juiz, Deus não pode fazer algumas coisas. Eu sei que a gente fala bem assim: Deus pode fazer até o impossível. Deus pode fazer qualquer coisa. Falamos ou não falamos? Isso é verdade ou mentira? É verdade no sentido de que Ele move o sobrenatural, que Ele realiza o impossível, mas é mentira no sentido de que Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele não pode. Por exemplo, Deus pode pecar? Deus pode mentir? Deus pode deixar de ser justo? Não. Deus pode negar a si mesmo? Não. Então, certos atributos de Deus limitam a sua ação, justamente porque Ele é santo e justo. Nós temos no nosso país exemplos de juízes que cedem à demanda dos advogados e soltam bandidos confessos, bandidos condenados para uma saidinha, para uma coisa, ou para responder um processo em liberdade. E muitas vezes esse bandido sai e faz o quê? Comete o mesmo crime. Então você tem lá uma pessoa presa por estupro, e aí no mesmo dia que ele sai da cadeia, ele pega uma outra moça na rua e estupra outra. Nós vemos isso e ficamos como? Qual é o sentimento que vem? Raiva. Alguns de nós menos comedidos pensamos, podia ter pegado a filha do juiz. Não pensamos? Pensamos. Porque nós achamos que a decisão dele foi uma decisão errada, injusta, porque o bandido foi solto e agora fez outra vítima. A injustiça está na vítima que ele fez, que merecia ser protegida, e o juiz não protegeu. Agora vamos pensar em Deus. Deus é um juiz assim? Manda o habeas corpus que ele bota para fora, responde em liberdade. Gilmar Mendes lá do céu. Vocês acham que ele é? Não é. Deus é justo. E isso nos coloca numa situação terrível. A humanidade está numa situação complicadíssima, porque Deus simplesmente não pode perdoar o pecado, porque o pecado precisa ser pago. O salário do pecado é a morte. Então, todo mundo que pecou merece a morte. Deus disse para Adão e para Eva: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí não dá para falar, não, sim, vamos pensar aqui, tem um atenuante, né? Eventualmente a gente pode pensar nisso. Não tem essa. No dia em que Adão e Eva comeram do fruto, morreram espiritualmente. Começaram a morrer fisicamente, para finalmente experimentar a morte eterna. Eterna separação de Deus, que foi o que eles escolheram. Não tem como desfazer isso. A regra é clara, como diz o Arnaldo Coelho. Tem que seguir a regra. Deus estabeleceu a regra tem que ser seguida. Qual foi, então, a saída que Deus encontrou? Por que Ele simplesmente não perdoa a humanidade? Não é possível. Precisa haver pagamento pelo pecado. Eu estou falando isso, gente, mas nós que somos cristãos,
devíamos nessa hora nos emocionar, e chorar, e sentir, porque Deus resolveu pagar no nosso lugar a nossa dívida, porque não tinha outro jeito. E isso é uma vergonha para a gente, e uma glória para Ele. Ele veio e recebeu o castigo que nós devíamos receber, sofreu a dor que nós devíamos sofrer, morreu a morte que estava reservada para nós, para abrir para nós a porta da reconciliação com Deus, para nós voltarmos. Você vai ver durante a semana Jesus dizendo: eu sou a porta, quem me atravessa, quem entra por mim, vai encontrar vida. Você vai encontrar Jesus dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É absurdo um negócio desse. O pastor dando a vida pelo bicho, né? O Criador dando a vida pela criatura, para poder redimi-la, restaurá-la, e porque não havia outro meio. Desde antes da fundação do mundo, era esse o projeto de Deus, glorificar o nome dEle, Ele morrendo no nosso lugar, para nos salvar dos pecados e nos libertar.